Vamos continuar então nosso estudo da lição. Hoje é a lição 8, a vinda do Senhor. Uma lição que traz um aspecto positivo. Nós tivemos várias lições falando da ira do Senhor, falando das consequências do pecado. E essa fala sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus, como Deus se revela, como Deus perdoa os nossos pecados. A passagem a partir de Isaías 40 até 42, 25. No início aqui, nós vamos ver aqui uma retrospectiva, um pouquinho do que nós já falamos, falando sobre as consequências do pecado, e essas consequências como já foram vistas em Israel e Judá, que desafiaram a Deus. Então, primeiro, falando a respeito da Síria, o juízo veio sobre o reino do norte, Israel, e depois também falando sobre Judá, quando a Babilônia o levou cativo. Sempre lembrando que houve várias advertências ao povo, para que ele se arrependesse, muitos profetas, ninguém não sabia o que estava fazendo, e mesmo passando por adversidades, não havia o arrependimento. Então foi depois de constantes repetições do pecado, e mostrando um coração muito duro, que eles passaram por essas questões aqui do exílio, das dificuldades. As consequências então vieram porque o povo recusou a ouvir a voz de Deus. Citou o exemplo aqui de Ezequias, um dos piedosos, até ele mesmo foi um dos que tropeçaram, desobedeceram a Deus, e assim nós podemos ver que o povo foi derrotado e estava totalmente desiludido, chegando a imaginar que estavam abandonados por Deus. Achei curioso que nós, no dia 31, falamos uma passagem no Vale de Ossos Secos, e tem muito a ver com esse contexto aqui da lição de hoje. Quando o povo está desanimado, o povo chorava, alguém falava, cante lá as músicas que vocês cantavam. Não, como vamos cantar? Estamos na terra, estamos distante da nossa terra. Então, nesse contexto, a gente viu lá a profecia do Vale dos Ossos Secos, mostrando que o que o Senhor iria fazer. Acaso pode esses ossos secos tornarem a vida? E foi a resposta do profeta, tu sabes, Senhor Deus. Então, nós percebemos que até para aquele que não há esperança, até para aquele que está como morto, o Senhor pode trazer a vida, pode reviver, pode trazer de volta. Então a passagem aqui ela tem uma ligação boa com o que nós estudamos no dia 31. Então aí, introdução. Se na primeira parte do livro a mensagem de Isaías se constitui essencialmente uma advertência a respeito do juízo divino, agora a partir do capítulo 40, a mensagem é de esperança e consolo. Isso aqui é um resumo da introdução que nós falamos até agora. Se houve o tempo do julgamento, também há o tempo da salvação. Nessa lição nós veremos como Deus age na salvação do seu povo, sua providência sábia, trabalhando em favor daqueles a quem Ele escolheu. E podemos refletir aí sobre este assunto. Então vamos lá, ponto 1. O Senhor vem para reinar. A mensagem anunciada por Isaías é: eis aí o vosso Deus, está o vosso Deus. Estamos falando de Isaías 40, versos 9 e 10. Principalmente o verso 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e adiante dele a sua recompensa. É muito importante esse ponto, falando a respeito do reino do Senhor, do poder do Senhor. Porque aparentemente, se o povo de Deus está derrotado,
Se os reis lá perversos, Assíria e Babilônia, fazem o que eles, entre aspas, bem querem, aparentemente, Deus não é o Deus poderoso. O poderoso está aí perdendo a batalha, né? Mas a mensagem que nós podemos ver nesse primeiro tópico é que Deus sempre é o Deus que está em ação. Por mais que os deuses da Babilônia fossem poderosos à primeira vista, e Deus parecia ausente e impotente, nós percebemos a ação de Deus. Olha o verso 2. A mensagem do profeta é: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Quem que pode dizer que já é findo o tempo da sua milícia, senão quem tem poder, que anuncia, não, acabou o cativeiro. Não, agora esse reino vai cair, esse vai se levantar, esse vai ser cativo. Só um é capaz de fazer todas essas coisas, que é o nosso Deus. Então, a ação divina está sendo lembrada aqui. Deus não está ausente, Ele sempre está agindo. E aqui é um chamado, né, para nós abrirmos os nossos olhos para isso. Deus está presente. Na nossa devocional dessa manhã nós falamos, né, que Deus está, Ele está presente. Estou aqui. O Senhor governa sobre todas as coisas. Já lemos aqui o verso 10, né, que começa dizendo: eis que o Senhor Deus virá com poder, seu braço dominará. Então fica bem claro que é o seu poder, que é o poder de Deus que vem. E aí a lição vai falar muito bem agora, né? Às vezes quando se fala do braço que vem, parece que pode vir para bater, para amassar, né? Mas aqui não, é um braço que vem para salvar, para curar, para resgatar. Nós percebemos que Deus vem para resgatar quem? O seu povo, aquele que Ele ama. Tem uma frase aqui de John Oswald: Deus é visto figuradamente vindo de sua distante residência no Sinai com o fim de socorrer seu povo em seus momentos de angústia. Deixa bem claro que não somente os reinos do mundo são poderosos, como também o povo não tem poder para salvar, para se livrar. Há um único poderoso, que é o Senhor. E a linguagem aqui, a lição nos traz, né? É bom a gente estudar, que a gente vai trazendo novas coisas para a gente, falando sobre uma ideia poética aqui, né, de uma carruagem que era preparada para a passagem do rei. As estradas eram preparadas para aquele rei. E aqui Isaías está fazendo exatamente isso. O rei, o próprio Deus, está e vem para governar o seu povo. E a gente sempre lembra aqui também de João Batista, né? Vamos endireitar o caminho, que o rei está chegando. Também fala a respeito de que é um chamado para o arrependimento. Olha, Deus está novamente aqui, Ele vem, uma oportunidade para vocês. Mas vocês adorem ao Senhor, louvem ao Senhor, arrependam dos seus pecados, sejam abraçados por esse rei, recebam Deus. Essa figura, né, estou à porta e abre, quem abrir, né, essa ideia, nós somos presbiterianos, não estamos dizendo que é uma parte do homem, é uma parte de Deus, mas essa ideia de que sempre nós estamos ali, né? Deus está movendo o nosso coração e nós respondemos a esse chamado de Deus ao arrependimento. Toda a ação é dele e nós respondemos com o poder e a força de Deus.
Que notícia poderia ser melhor do que essa? O próprio Deus estava vindo para salvar o seu povo. E assim nós terminamos o ponto 1. Fiquem à vontade para nos ajudar aí, dá até um tempo para eu respirar aqui e a gente vai seguindo. Se alguém quiser falar. Interessante, pastor, essa colocação feita de abrir a porta. Alguém bate a porta e eu fiquei imaginando, quando alguém importante bate a nossa porta, ele quer cear conosco. O que nós fazemos? Nós damos o nosso melhor, nós abrimos o nosso coração, nós abraçamos, nós choramos, nós rimos e damos o nosso melhor. Então, um alerta para que na causa de Deus a gente procure o melhor. Tem uma pessoa que eu ouço sempre que ele fala assim: dê o seu melhor. Não é para você dar um melhor do que o do outro, não. O seu melhor, o melhor que você tiver. E não é isso que nós fazemos quando uma pessoa importante, um amigo da gente, bate a nossa porta, figuradamente bate a nossa porta. Nós já sabemos que ele está vindo, claro. Nós não preparamos tudo, não arrumamos a casa, não deixamos tudo certinho. O melhor que nós podemos, não é isso que nós fazemos? Por que não fazer na vida espiritual o melhor que nós podemos? Eu costumo dizer sempre isso. A gente pode fazer um pouquinho mais. Não chegamos ao nosso limite ainda. E a hora que chegarmos no nosso limite, Deus vai nos dar força e capacidade para avançarmos um pouquinho mais, com certeza, porque sem Ele o quê? Você me fez lembrar do quem bate a porta, né? Ao mesmo tempo que o Senhor Jesus bate a nossa porta, os maus pensamentos, as coisas ruins. Quando você está na sua casa, alguém bate a sua porta, você tem lá um olho mágico, um jeito de enxergar quem está lá fora, né? Você não vai abrir para qualquer um. Talvez você vai mandar a pessoa: não tem nada agora, não vou atender agora você. Mas quando é uma pessoa que você considera, você abre a porta para ela. E o nosso coração é assim, né? Para quem nós estamos abrindo a porta do nosso coração? Porque vai bater, todo mundo bate na porta, não é só Deus que bate a porta. O inimigo bate na porta e muitas vezes. Então você me fez lembrar também dessa questão aí. Também o nosso conhecimento de Deus conta, né, pastor? O senhor disse que nós olhamos pelo olho mágico e sabemos se podemos atender ou não. Mas nós sabemos quem está batendo a porta nesse caso. Sim. Nosso conhecimento de Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida de comunhão com Ele, conta muito, com certeza. Identificar é aquela frase que nós lemos, né? Dizer sim para o sim de Deus e não para o não de Deus. Temos que ter sabedoria para identificar, senão a gente vai abrir a porta só para aquilo que a gente acha que é bom, né? Sem um discernimento, sem sabedoria. Ponto 2. Então, primeiro o Senhor vem para reinar. Vai guardando aí, gente. Depois eu vou perguntar para vocês me ajudam aí. Segundo, o Senhor vem para recompensar. Isaías nos convoca para colocarmos os nossos olhos na gloriosa verdade de que o Senhor receberá preciosa recompensa. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Aqui ele fala sobre recompensa, e nós percebemos que a ideia da recompensa está baseada no fato de que o Senhor fará por nós, entregará a sua vida por nós, morrerá por nós, e por isso nós temos essa recompensa que é a salvação. A recompensa que Ele distribuirá ao seu povo é a salvação, é o resultado da sua vinda. E isso é uma alegria para o Senhor, né? Então temos esse lado aqui também da questão de que Deus se alegra em nos presentear com a sua graça, com o seu amor, e nós, claro que somos agraciados por ser esse povo da promessa, por termos essa vitória. Olha aqui o verso 11, Isaías 40, 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Então nessa parte aqui que a revista cita aquilo que eu falei há pouco, que o mesmo braço que se ergueu em fúria,
para punir os pecados, e agora é um braço que acolhe, afaga seu povo redimido. Aqui está o consolo de Jerusalém. Repare que 40, no verso 2, ele fala que o Senhor perdoará. A iniquidade está perdoada. A iniquidade está perdoada. O Senhor, Ele é aquele que vem para libertar, para salvar. E nós sabemos que aqui há uma alusão à ideia do pagar o preço, porque nós não podemos ser perdoados pelas nossas próprias obras de justiça. Nós não somos e nunca seremos perfeitos, embora nós caminhamos e devemos caminhar na santificação. Não é pela nossa santificação e pelas nossas boas obras que nós estamos lá. Então, paguei minhas contas com Deus, né? Nunca pagaremos. Mas aqui essa ideia de aquele que veio em nosso lugar, aqui está bem explicado aqui na lição, com a frase de Tim Chester, em 42, o servo, Jesus vem receber o salário que o nosso pecado merece. Qual é o salário? A morte. E assim nos compartilha o galardão. Qual é o galardão? A vida eterna. Então, o povo de Deus recebe vida como recompensa, porque o Senhor recebeu sobre si a morte como pagamento pelos seus pecados. Nós recebemos o que Ele mereceu, porque Ele recebeu o que merecemos. Então, ponto 2, o Senhor vem para recompensar. Precisamos olhar para a nossa vida e, em primeiro lugar, lembrar que Ele é o nosso Rei. Ele veio para reinar, é o nosso Senhor. É a partir dessa adoração a Deus, desse reconhecimento de Deus, que nós somos chamados à vida. Também devemos olhar para o nosso Deus como aquele que veio para recompensar. Nós trabalhamos pouco com essa questão da recompensa de Deus. Parece que nós lutamos muito em fazer as boas obras, mas talvez como uma forma de merecer mais o cuidado, o amor de Deus, a companhia de Deus. Assim é o nosso relacionamento humano. Infelizmente é assim, porque não deveria ser também, né? Mas quanto mais bem eu trato uma pessoa, mais ela me considera, mais ela lembra de mim. E se um dia eu piso no calo dela, ou falo mal dela, ela vai cortar a relação, ela vai me cancelar. E a gente leva esse relacionamento errado, porque não deve ser assim. Eu devo amar aquele que me persegue, eu devo orar, o amor cobre multidão de pecados, no sentido de que eu não sinto, eu não vou descobrir, eu não vou acusar, mas eu vou perdoar. É essa a ideia do texto. E ao mesmo tempo nós percebemos que por não termos um bom relacionamento com os nossos irmãos, no sentido de vivenciar isso, né? Às vezes a gente pensa assim, que Deus em 2025, Senhor Deus, eu vou ser melhorzinho, tá, Senhor? Pode me abençoar, que eu vou fazer de tudo aqui. É um pensamento errado. O Senhor vai me abençoar, não é porque eu vou fazer de tudo aqui, mas é porque Ele me amou, Ele fez no meu lugar. E eu vou fazer de tudo em resposta a esse amor de Deus, em adoração ao meu Senhor, porque eu reconheço que Ele é o meu Deus. Eu vou fazer de tudo para ser um homem de bem, servir ao Senhor. Então, a gente percebe que a ideia da recompensa, ela é um problema na nossa cabeça, porque se a gente começar a olhar se merecemos, se a gente for sincero, a gente vai pensar, eu não mereço. E quando a gente pensa eu não mereço, na maioria das vezes a gente pensa com aquela ideia, eu estou perdido, né? Porque eu não mereço. É nesse ano que o Senhor vai me derrubar, né? Porque eu não mereço.
2025 2024 eu escapei, mas esse ano acho que eu não escapo. Não, a gente tem que pensar que a nossa vida é uma bênção. Nós temos recompensas, graças a Deus. Isso que a gente fala, graças a Deus. E não que nós vamos desmerecer ou desistir de trabalhar, de buscar a santificação. Mas essa é a recompensa. Qual a recompensa? O amor do Senhor, a salvação que Ele nos dá. Esse é o consolo para a nossa vida, o galardão é a vida. Pode falar. O senhor disse que cada entrada de ano a gente faz, digamos assim, um trato com a gente mesmo, né? Que a gente vai tomar decisões dessa ou daquela forma. E eu penso que a gente tem, quem não fez isso, dá tempo de fazer ainda, este ano, é entregar-se a Deus totalmente dependente dEle. Porque quando nós dependemos, nós fazemos aquilo que aquele de quem dependemos quer, ou não? Claro que sim. Então, se espiritualmente a gente colocar nas mãos de Deus, cada dia de manhã, levanta e fala para Deus que eu dependo do Senhor em tudo, e levar isso a sério, pode crer que o resultado vai ser ótimo, vai ser melhor do que a gente espera. Só repetindo, quando eu dependo de alguém, eu vou fazer tudo o que esse alguém quer que eu faça para que eu seja recompensado, pois eu dependo, eu preciso para tudo. Então, esse é um dos meus objetivos para este ano. O ano passado eu fiz uma proposta comigo mesmo e achei que eu levei uma boa nota até o final do ano com respeito ao meu procedimento com as pessoas. Esse é o outro meu primeiro deste ano, ser totalmente dependente de Deus. E só repetindo pela terceira vez, né? Quando eu sou dependente de alguém, eu vou me esforçar ao máximo para fazer aquilo que esse alguém quer, e esse alguém é Deus na minha vida, na vida da igreja. Com certeza. Esse tema relacionamento dá vontade de sempre falar nele, né? E até nós cantamos um hino sobre o amor, né? Nós precisamos ter como esse compromisso, né? Sabemos o tanto que Deus perdoou, nos agraciou, que nós devemos viver em amor com o nosso irmão. É um tema que sempre é oportuno e é uma das metas mesmo que nós precisamos de tomar cuidado, né? de agir com cuidado, com amor com as pessoas, porque depois a gente percebe que não adianta, né? Quando a gente perde a paciência, quando a gente não age com amor. Mas vamos deixar para outra hora, isso a gente fala. O Senhor vem para... Decoraram? Reinar, recompensar, reunir. Isaías 40, 11. Vamos ver lá. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, nós estamos repetindo aqui, mas é a ideia do Senhor, aquele mesmo que é o poderoso, veio para reinar, é aquele amoroso que veio para pastorear a sua ovelha, para cuidar da sua ovelha. Ele coloca isso aqui no início da lição, né, desse tópico. Deus é retratado como poderoso, mas também retratado como um pastor. Porque às vezes a gente tem dificuldade também de relacionar o poderoso como alguém que temos acesso, né? Geralmente o poderoso, ele é alguém que só os poderosos chegam próximos dele. E quantas vezes no relacionamento humano a gente tenta galgar essas posições para chegar lá no mais poderoso, para ter essa intimidade, para se tornar um poderoso também. E aqui não, Deus é o poderoso, mas Ele assenta-se com os humildes. Mas Ele está conosco,
Ele está nos pastoreando, cuidando de nós. Então aqui diz, Isaías está anunciando que a vinda de Deus é também uma promessa de preocupação e cuidado pastoral e real por todos eles, particularmente em favor dos fracos e necessitados. Acolherá os cordeirinhos, né? Da ideia de fraqueza, de simples. O braço, mais uma vez, vamos repetir, símbolo de força, também aqui se torna um braço, símbolo de cuidado, de expressão, de profundo cuidado, ternura pelo seu povo. Por isso que nós precisamos sempre, né, nós pensar que o amor, o cuidado, ele é algo que ele se faz presente na nossa vida, mesmo diante das questões difíceis. Porque o Senhor, olhando para nós, imagina, a gente nem conhece o nosso irmão, né? E às vezes a gente fica bravo com ele. Imagina se a gente conhecesse o que ele pensa, o que ele fala de nós, né? Aí acho que cada um viveria sozinho num planeta, né? Porque ninguém poderia conviver. E Deus conhece tudo, sabe tudo de nós. E Ele fala que eu estou aqui, meu filho. Vim aqui para te acudir, para te ajudar, para te abençoar. Esse é o cuidado de Deus para conosco. Então, é algo admirável, né? A gente poder perceber esse amor. Tem mais uma frase aqui, ó, Gary Smith comenta: Ele os protegerá com compaixão em seus poderosos e amorosos braços. Seu cuidado compassivo é ilustrado na maneira como Ele segura seu povo com ternura e conduz gentilmente aqueles que são fracos. Deus, aqui como reunindo ovelhas, quando elas estão nos braços do pastor, nada pode machucá-las ou chegar perto de separá-las dele. Então Deus é aquele que apacenta, vem para reunir. E essa é uma bênção, irmãos, porque a gente poderia também pensar que se dependesse de nós, a gente não estaria aqui hoje, a gente não continuaria no Senhor. Quantas pessoas se afastam de Deus? Quantas pessoas vão para longe da igreja do Senhor? E aí nós sabemos, porque essas não são ovelhas, não são do Senhor. Porque aqueles que são do Senhor vão permanecer firmes, no cuidado do Senhor, na igreja do Senhor, junto com os irmãos, mesmo de vez com dificuldade às vezes, né? Vão permanecer ali com esse cuidado que é o Senhor que apacenta. A igreja é do Senhor e ela vai permanecer. Não é porque o líder é interessante, ou ele é inteligente, ou o conselho. Não, é porque o Senhor faz permanecer essa igreja. E assim nós também, nossa vida, a nossa casa, nossos filhos, como o Obed falou, a nossa maior oração é: Senhor, cuida de nós, a minha família, porque se depender do coração do meu filho, ou do coração da minha esposa, ou do meu coração, ou do coração de um irmão, ou do presbítero, nós estamos perdidos. Mas nós dependemos do Senhor. Ele está cuidando dos nossos filhos. A gente vê ano a ano, né, bênçãos acontecendo. Temos dificuldades, mas logo a gente vê essas dificuldades sendo contornadas, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Tem só mais um ponto? Quer falar? Pode falar. João 10, 11, Jesus está falando: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Interessante que o senhor disse antes, quando nós queremos falar com alguém importante, às vezes nós temos dificuldade. Isso se falando de humanos, porque para falar com Deus nós não temos nenhuma dificuldade. Jesus veio, pode ver que a lição está falando bastante de Jesus, sem tocar direto. Jesus veio para quebrar essa barreira, para abrir o caminho, para nos dar condições de falarmos com o Pai através dele. Então,
repetindo, a nossa comunhão com Ele, a nossa vida, estreitamento de comunhão com Ele, é necessário para que possamos, por meio de Cristo, nós somos mais que vencedores, mas por meio dele. Sem Ele, não tem jeito, não dá, que o Senhor acabou de falar. Se nós formos confiar no governo, no nosso patrão, no nosso funcionário, não sei mais de quem, nós estamos arruinados, não vai dar. Então nós sabemos o caminho, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos quem está nos conduzindo, então precisamos de mais intimidade e dependermos cada dia mais dele. Eu ri aqui porque ele falou, o senhor acabou de falar, se nós confiarmos no governo, eu peraí, eu não falei isso não, mas brincadeira. Se confiarmos no homem, né, seja ele quem for, né, seja ele aonde estiver, nossa confiança é no Senhor, que tem cuidado de nós, né. E realmente, falando em governo, não adianta, não troca governo, entra governo, gente, não fique todo esperançoso, agora vai, né? Não vai para onde? É ser humano, nós teremos problemas. Não estou dizendo que um governo é só ruim, né? Mas também a gente às vezes tem uma esperança, fica aguardando a perfeição, né? Nossa, agora fulano melhorou, não vai mais. Vai, uma hora ele vai errar, ele vai pecar. A nossa confiança e esperança é sempre no Senhor, né? E Deus vai ajeitando aqui, tira um governo dali, põe outro aqui e faz, e às vezes põe um mal para a gente aprender e vai cuidando. Ponto 4 então, vamos ver se vocês me ajudam. Vem para reinar. Eu não escutei. Recompensar e renovar. Opa, desculpa. Vamos lá. Vem para reinar, recompensar, reunir e renovar. Na revista fica mais fácil de ver. Aqui nesse tablet aqui, tem que ir lá no começo. Renovar. Hoje ele te chama para renovar. Dá para cantar a musiquinha. Não há quem possa ser comparado a esse Deus tão poderoso e bondoso que redime seu povo e o leva de volta para casa. Essa ideia de levar de volta para casa, essa ideia de renovar, está tudo incluído, é a questão do perdão, da novidade de vida, de um novo caminho, de um novo tempo. E sabemos que isso sempre é uma figura do que Jesus fez por nós, mas principalmente a questão dos céus, né? Nos céus o Senhor vai governar eternamente sobre todos, né? Virá o momento em que todo poder será de todo, né? Para sempre será retirado dos homens. Esse momento em que Ele vai recompensar com o galardão que nós falamos, que é a salvação, né? Será um momento da salvação, reunir a sua igreja, separando definitivamente aqueles que são do Senhor, aqueles que estão perdidos, e neste ponto 4 aqui, a questão do renovar, né? No momento em que o Senhor fará com que estaremos perfeitos no Senhor. Mas desde já, o Senhor tem renovado, né, a nossa vida. Nessa seção do livro do profeta, repetidamente Deus declara: eu sou o Senhor. Em 7 ocasiões ele diz: eu sou Ele, que aparece na Almeida, revista atualizada, como eu mesmo. Nessas ocorrências temos um eco de como o Senhor se revelou a Moisés em Êxodo 3. Também temos a prefiguração dos ditos eu sou de Jesus no Evangelho de João.
Em Isaías 40, 12 a 26, encontramos uma impactante descrição da supremacia do Senhor sobre todas as coisas, nações e pessoas. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis a Ele? Diante dele, as nações são como uma gota que cai num balde. Na verdade, são como uma coisa que não é nada. Ele considera menos do que nada, como um vácuo. Essa introdução é sempre importante, né? Às vezes nós esquecemos de quem nós somos e comparado ao que Deus é. Então há tantas comparações, há tantas formas de elogios humanos, e sabemos que nós somos como, acho que gota é muito, né? Somos como nada, diante do poder, diante do Senhor. E aí diz então, ponto 4, vem para renovar. Este grande e incomparável Deus que se revela como pastor do seu povo, e Ele vai fortalecer aqueles que estão exaustos e cansados, sem nenhum vigor. E aí é uma passagem muito conhecida, muito importante. Você tem a sua Bíblia aberta aqui, em Isaías 40, versos 29 a 31, né? É que ele começa falando sobre o que nós acabamos de falar aqui, né? Você não sabe, não ouvistes quem é o eterno, poderoso, Ele não se cansa, e este faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse Senhor poderoso, que é o nosso pastor, que vem para nos reunir, é o Deus que vem para renovar, para nos dar força. E há uma palavra muito, muito oportuna. Quantas vezes você fala, estou me sentindo fraco, eu estou sem forças, ou estou desanimado? E aí vem esta palavra para nós, daquele que é o dono de toda a força, e esse incomparável, poderoso Deus, é que fortalece as nossas vidas e renova as nossas forças. Ano novo, vamos renovar as forças. Eu disse que eu achei estranho, vindo para a igreja hoje de manhã, parece que está um silêncio, não sei se as pessoas estão viajando, ou estão desanimados. Geralmente aqui na esquina o mercado está com som alto, já logo domingo de manhã, né? E hoje estava uma música baixinha, falei, acho que até o dono do som do mercado estava desanimado. E precisamos renovar as nossas forças, vamos continuar, né? Precisamos nos alegrar. E aí a grande promessa é que o Senhor é aquele que faz forte. Podemos achar que a força está no jovem, mas o texto diz que os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Eu assisti um pequeno documentário da Netflix de um cantor, eu não conhecia, um cantor de música eletrônica. Na verdade ele não é cantor, ele é produtor de música eletrônica. Ele se tornou um dos maiores do mundo nesse quesito, e fez música para todo mundo, desses conhecidos. Com certeza você já ouviu várias músicas dele. Eu sei que ele chegou num ponto que ele cometeu suicídio, não sei se tinha uns 30 anos, e você pensa, né, o que acontece com um jovem que tem poder, que só anda de helicóptero, jato, que faz mansão em todo lugar, e que tem todo mundo aos seus pés, de repente falar, não vale a pena viver. O que passa na cabeça de uma pessoa como essa? Mas os jovens se cansam, os moços de exaustos caem, se fadigam.
Mas os que esperam no Senhor. Nem falou dos velhos aqui, né? Porque o velho já está cansado, já vem, então não vou nem citar. Até os jovens, aquele que parece que tem o vigor todo, chega uma hora que ele vai cair. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por isso que a gente vê pessoas velho, idoso. O que é mais feio? Falar velho, idoso? Qualquer um desses é feio, né? Eu acho que eu nunca vou ficar velho nem idoso. Não vem falar que eu já sou, não, tá? Por favor. Sabe o que acontece? Que a gente tem a esperança renovada no Senhor e a nossa força também ela é renovada, apesar de alguma questão física, né? E como eu só me enxergo se eu estiver na frente do espelho, eu não estou me vendo. Então já é um ponto que já ajuda, né? Não sei da minha aparência. E o sentimento, o coração, está relacionado com aquilo que o Senhor faz na nossa vida. E se tiver saúde, vamos correr, né, bastante aí todo dia, até a eternidade. Da minha listinha é correr todos os dias enquanto eu viver. Para que um ano? Para que um mês? Então a gente pode colocar na nossa vida essa alegria, essa força, baseada naquilo que Deus tem para nós. Então, tudo muda. E essa é a palavra aqui desse texto, né? Ele termina dizendo que aquele que espera no Senhor, ele não vive as tensões, né, do mundo, mas ele vive nessa expectativa. Eu vou ler aqui, ó. Esperar pelo Senhor significa viver numa confidente e ansiosa expectativa, significa viver a tensão das promessas reveladas, mas ainda não cumpridas. Promessa do Senhor. Renovar. Alguém quer nos ajudar? Jovens, velhos? Conclusão aqui, depois se alguém quiser falar, fique à vontade. Temos uns minutinhos aqui ainda. Nas Escrituras, os exílios sofridos por Israel sempre significaram algo mais. Eles sempre apontaram para o exílio da humanidade distante de Deus. Sem Jesus Cristo, o homem vive no exílio distante de Deus. Ele não possui nenhuma condição de salvar a si mesmo, e não há quem possa salvá-lo, a não ser que Deus venha ao seu encontro. E foi justamente isso que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo. À luz de Marcos 1:3, Deus veio para resgatar o homem. É Jesus Cristo, tá certo? O Deus que veio para resgatar o homem é Jesus Cristo. As Escrituras nos chamam para olharmos para Jesus. Ela nos diz: eis, aí está o vosso Deus. Então, na conclusão aqui, nós vemos essa frase. Que notícia maravilhosa! Deus não é impotente ou indiferente diante de nossos infortúnios e de nosso pecado. Ele desceu do céu e veio para nos salvar. Ele recolhe as suas ovelhas em seus braços e apacenta. Apocalipse 7 nos ensina que as ovelhas de Cristo jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Percebe, irmãos, como nós lemos aqui em Isaías 40, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças? Nós precisamos de forças renovadas hoje, dia a dia. Chega uma hora que vem o sono, aí vem a fome, e aí vem muitas vezes um cansaço, um desânimo, e a gente precisa estar renovando.
Aonde que nós carregamos a nossa bateria? Deve ser no Senhor. Mas essa grande promessa aqui é que virá um dia que jamais teremos fome, sede, jamais teremos tristeza ou dor, porque nós estaremos vivendo nessas fontes de águas vivas. Aplicação. Quer falar? Obed? Quer falar? Pode falar. Tem tempinho, tem 12 minutos ainda. Estamos terminando já. É interessante que nesse final ele fala tudo o que é requerido de nós e que confiemos nele, esperemos pela sua vinda. Ou seja, nós temos dificuldades aqui. Vamos ter até o dia que ele nos resgatar deste mundo. Mas nós sabemos onde carregar a bateria, como o senhor falou. E precisamos disso continuamente. Eu vou voltar ao que eu falei lá no início. Dependermos dele totalmente. Ou não. Se não for assim, pode ser que o negócio não acabe bem. Mas se esperarmos o Senhor, se confiarmos no Senhor, se tivermos a nossa vida de comunhão com Ele, eu preciso ter sede disso, fome disso. Do contrário, não sei o que vai acontecer. Bem, que Deus nos abençoe. Pastor, Aplicação. Pode falar. Que nós temos um tempinho aí. Essa lição ela vem falar da vinda do Senhor. E eu vejo assim que todos os tópicos aqui que foram citados, que está na revista, é como se fosse assim, como se fala aquela pregação, mamão com açúcar, sabe? Vou usar essa expressão. Que tudo que Deus é para nós, que Deus cuida. Ele está falando primeiro lá, o Senhor vem para reinar, né? Falando da primeira vinda de Jesus, nascimento. As lições anteriores falam lá como ele dos reis, né? Então tá vindo uma sequência de lições para a gente aprender. O segundo tópico aqui, né? Vamos memorizar bem, né? Que fala que o Senhor vem para recompensar. Terceiro tópico, o Senhor vem para reunir, né? Rebanhar. O Senhor vem para renovar, né? E é muito lindo esse texto que fala de Isaías 40, né? Que vem falando aí. Esse texto que foi citado agora, que o Senhor renova as nossas forças, aquele que está cansado renovarão suas forças. É muito, muito gostoso a gente ouvir esses textos da Palavra de Deus, dá um ânimo, né, para a gente. Às vezes a gente está meio desanimado, você lê Isaías lá, lê esses versículos aí, nossa, ele faz forte ao cansado, restaura as forças daquele que está sem vigor. Mas o que me chama a atenção bastante, eu queria, pelo menos me chamou a minha atenção, é que de tudo que ele faz na nossa vida, que nós somos dependentes de Deus em tudo, lá em Isaías 53, versículo 11, que diz, né, que o Senhor ficará satisfeito de ver o fruto do seu penoso trabalho. Ele fica feliz, satisfeito. E o que seria isso? Ver o fruto é de ver alguém, uma pessoa renovada, uma pessoa convertida, uma pessoa que faz a vontade dele, que não só recebe, mas contribui, retribui por uma vida diferente. Então ele fica satisfeito por quê? Porque valeu a pena ele morrer. E nós não vamos estudar agora, mas aqui na lição tem essa, na contracapa aqui, está falando da segunda vinda. Né? A gente não tem esse tempo para estudar aqui, mas na nossa casa seria bom, eu estudei um pouco lá. Mas tem muito texto bíblico e fala da segunda vinda, que Jesus virá retornar a essa terra em glória. Então ele vem de uma maneira diferente.
Ele não vem para apacentar, ele vem em glória, ele vem para reinar, ele vem para aqueles que for preciso disciplinar, ele vai disciplinar, ele vai corrigir. E essa segunda vinda é o que nós precisamos, é esse lado que eu queria frisar, que nós precisamos estar vendo que é muito séria a vida espiritual, né? Sabendo de tudo o que Deus é na nossa vida, está bem pertinho da gente, né? Batendo no nosso coração, querendo para a gente abrir a porta para Ele cear conosco, né? Para nós estarmos naquela presença com Ele, naquele momento de comunhão. Mas a gente não se esquecer dessa parte aqui da segunda vinda, né? Que não, as pessoas, ninguém vai ter mais tempo de arrependimento. Então é uma vida que eu vejo, uma vida de compromisso sério. Uma vida de compromisso sério. Quando eu abri nessa lição que fala a vinda do Senhor, eu lembrei na vinda do Senhor. Mas só que ele estava falando aqui na vinda do Senhor como aquele que reina, né? O que ele veio fazer, o que Jesus veio fazer e continua fazendo. Mas, volto a dizer, é bom a gente dar uma olhada bem nessa parte aqui que fala da segunda vinda dele. Não sei se eu pude contribuir ou não. Preparai o caminho, né? Eis que o rei está chegando. É um alerta que precisa ser lembrado, sim. A lição, embora ela fala da graça, do amor de Deus, mas a gente precisa perceber que precisamos estar cada vez mais buscando ao Senhor. E é muito interessante esse tópico que você disse a respeito da alegria de Deus, né? É um plano especial no coração de Deus desde o início, né? Deus não está fazendo uma bondade como muitas vezes a gente faz, né? Meio contrariado, tem que ajudar o fulano lá, não merece. Não, Deus, o coração dele, Ele nos amou primeiro e não foi porque nós pedimos ou pelo que nós fizemos, Ele veio e vem nos resgatar. E assim vai completar a obra na nossa vida. E tem muita coisa para fazer ainda, né? Tem muita coisa para fazer na nossa vida e que a gente possa estar alerta, buscando o Senhor. Então, aplicação. Você tem se sentido fraco, exausto, pensando em desistir por se sentir até mesmo abandonado por Deus? E aí ele diz: atente para as preciosas promessas que Ele deixou nas Sagradas Escrituras, clame pelo poderoso e terno braço do bom pastor que é Cristo. Então, que nós possamos esperar, né, pelo Senhor, buscar o Senhor e estar assim renovando as nossas forças. É interessante como as lições, né, elas são assim, elas, digamos, tem um tempo aleatório aqui, né? E essa lição caiu uma boa data, né? No primeiro domingo do ano. Como Deus fala conosco, às vezes a gente fica pensando, né? Se a gente planejasse, acho que não dava tão certo, né? Quando eu escolhi aquele texto dos ossos secos, eu não relacionei nada, veio aquela mensagem e depois como uma mensagem vai se relacionando com a outra, porque Deus, a forma que Ele quer falar conosco, Ele vai nos trazendo essa ideia, né? E que a gente possa estudar, como foi bem lembrado, o nosso tempo aqui ele é relativamente curto, né? Embora seja um grande tempo, né? Até às vezes nos cansa um pouquinho, mas é bom para estudar. Mas ele é curto em relação ao tamanho da lição, ao conteúdo que essa lição tem, tantas coisas que ela tem para nos ensinar.